Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou Evandro Oliva, se você não me conhece, este é o canal Espiritismo Cast. Hoje eu vou falar de uma questão assim maravilhosa. Caso você seja espírita e já esteja habituado, talvez eu venha trazer algumas informações que deixem você mais bem informado sobre o tema, algumas curiosidades. Caso você não seja espírita e está interessado em reencarnação, bem-vindo, este é o lugar. Nós vamos falar aí fatos históricos, algumas concepções e algumas pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido da reencarnação e que foram feitas também por cientistas maravilhosos. E no final vou apresentar para vocês um caso de reencarnação que saiu até na TV americana, na rede ABC. Mas antes disso, vocês perceberam na capa deste momento aqui, desta palestra, desse bate-papo, reencarnação, e tem uma foto aí muito antiga do lado esquerdo e uma foto recente do lado direito. De quem será? Vamos entender. Greta Thunberg, exatamente, a Greta Thunberg, Greta Tintin Eleonora Ehrman Thunberg, que nasceu em Estocolmo em janeiro de 2003, é uma ativista ambiental e sueca, conhecida por ter protestado fora do prédio do parlamento sueco e por ser a líder do movimento Greve das Escolas pelo Clima. Em dezembro de 2019, foi considerada a personalidade do ano pela revista Time. Na foto em preto e branco, que você viu à esquerda, em Yukon, o ano é 1898, tem uma foto de uma menina idêntica à Greta trabalhando em uma mina de ouro, e essa foto é verdadeira. Então já começamos bem este bate-papo, colocando aí polêmicas na sua cabecinha. Vamos ver, muitas coisas vão rolar ainda. Preste bem atenção. Eu achei interessante não ter uma fonte primária espírita, porque a gente vai ver o que o mundo acha de reencarnação. Então, claro que a definição eu trouxe da Wikipedia. Então, sempre que aparecer Wikipedia, aqui em cima de mim, oi, para cá, para lá, atrás, temos a fonte, tá? Vai aparecer o logotipo. Reencarnação é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser é capaz de subsistir à morte do corpo. Chamada consciência, espírito ou alma, essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma. A reencarnação pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou seja, derivada do conceito aceito por doutrinas religiosas e filosóficas de que na morte física a alma não entra num estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos. E continua. Heródoto menciona esta doutrina como sendo de origem egípcia, sendo que nessa concepção a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo, que poderia ser da terra, da água ou do mar, ou seja, diversos seres, percorrendo todas as criaturas em um ciclo de 3.000 anos. Então, assim, o Antigo Egito se acreditava na reencarnação e que desencarnava uma pessoa, ela reencarnava como um peixe, depois como uma ave, e durante 3.000 anos percorria todas as criaturas existentes. Bonito isso, né? Muito legal. A reencarnação encontra defesa na filosofia desde Pitágoras. Aquele Pitágoras que a gente estudou na escola, da soma do quadrado, das hipotenusa, dos catetos da vida. Atualmente, esse conceito é aceito por filosofias e religiões do mundo todo, em especial na Ásia. Reencarnar significa voltar à carne novamente. É um renascimento. E nós vamos ouvir ainda que também outra palavra que a gente pode falar, substituindo reencarnação, é palingesia, que significa palim, de novo,
gignomai, gerar de novo, ok? As características principais da reencarnação. É um dos pontos fundamentais do Egito Antigo, do hinduísmo, e já se pregava esse conceito 5.000 anos antes de Cristo, do budismo, do jainismo, do sikhismo, do taoísmo, do culto de tradição aos orixás, de várias tradições indígenas, do voodoo, da cabala judaica, do rosacrucianismo, da teosofia, da Wicca, do Ekankar, da cientologia, da filosofia pitagórica, da filosofia achei onde é que estava o erro que eu estava procurando, da filosofia socrática, platônica, etc. Existem vertentes místicas do cristianismo, como por exemplo o cristianismo esotérico, que também admitem a reencarnação. E olha que curioso, você não está ouvindo falar sobre o espiritismo. Por que será? É simples, se você buscar diversas obras que estudam religiões, e eu sou fascinado por religião, pelo estudo das religiões, para saber como é que nasceram e tudo mais. Tem um livro dessa grossura da história do cristianismo, tenho mais 2 livros sobre as diversas religiões, nenhum aparece o espiritismo, por uma razão bem simples: o espiritismo não é religião. A palestra não é sobre isso, mas eu vou deixar aqui no link a citação do Livro dos Espíritos, que Kardec nos fala exatamente sobre isso. A crença na reencarnação também é parte da cultura popular ocidental. Todas as grandes religiões são reencarnacionistas, segundo Lacerda, que disse em 1978 em livro dele. O hinduísmo, o jainismo, o sikhismo, o budismo, o masdeísmo, o maniqueísmo, o judaísmo, na Cabala, né, no livro Zohar, o cristianismo, que era inicialmente reencarnacionista, antes de se transformar em catolicismo, e depois todas as religiões foram derivadas do catolicismo, né? Nós temos o cristianismo, as religiões são cristãs, mas o cristianismo é aquele do começo, quando Jesus foi embora, aí os que ficaram, os cristãos, era do cristianismo, tá? Depois, quando a religião oficial foi passada como cristianismo, na verdade iniciou-se o catolicismo. O islamismo, no Sura 2, 28 e 25, de 5, 10 e 6, e no sufismo, que é um derivado do islamismo. A crença na reencarnação tem suas origens nos primórdios da humanidade, nas culturas primitivas. De acordo com alguns estudiosos, a ideia se desenvolveu de 2 crenças comuns que afirmam que, olha que curioso, que é exatamente a crença que a gente tem no Espiritismo. Os seres humanos têm alma que pode ser separada de seu corpo temporariamente no sono e permanentemente na morte. As almas podem ser transferidas de um organismo para o outro. A única coisa é que a gente não entende que essa alma pode regredir nos corpos de animais, por exemplo, já que a evolução é para frente e nunca para trás. Mas isso é uma outra conversa. Segundo Diodoro Sículo, Pitágoras se lembrava de ter sido Euforbo, filho de Panto, que foi morto por Menelau na guerra de Troia. Você sabia disso? Está na Wikipedia, olha que legal. Entre as tentativas de dar uma base científica a essa crença, destaca-se o trabalho do psiquiatra Dr. Ian Stevenson. Gente, é o trabalho de uma vida toda, não é uma tentativa de dar um aspecto científico, é ciência. Ele era pesquisador, caramba, mas tudo bem. Da Universidade de Virgínia, Estados Unidos, que recolheu dados sobre mais de 3.000 casos em todo o mundo que evidenciaram a reencarnação. Os resultados foram bem expressivos. Então, dar uma base científica é para acabar, né? Na verdade, foi pesquisa científica. A crença na reencarnação tem suas origens nos primórdios da humanidade, nas culturas. Segundo os dados levantados pelo Dr. Ian Stevenson, os relatos de vidas passadas surgem geralmente aos 2 anos de idade, desaparecendo com o desenvolvimento do cérebro. Uma constante aparece na proximidade familiar, ou seja, a criança lembra quem foi e tem parentes próximos, né? Então, reencarnou na própria família. Mas haja casos sem nenhum relacionamento étnico ou cultural.
Mortes na infância de forma violenta aparentam ser mais relatadas. Por quê? Uma razão muito simples. A criança morreu afogada com 2, 3 anos de idade, reencarna rapidamente e tem a lembrança ainda deste evento. A repressão para proteger a criança ou a ignorância do assunto faz com que sinais que indiquem um caso suspeito normalmente sejam esquecidos ou escondidos. Quantas vezes a gente não fala assim, aquilo lá é amiguinho imaginário, quando na verdade a criança, nós espíritas sabemos que a criança tem um relacionamento muito forte e muito constante com o mundo espiritual e consegue falar, conversar. Às vezes os amigos que ficaram lá do outro lado vêm consolar a criança. Afinal de contas, a encarnação é um processo de desafio, não é? Ninguém vem aqui para passar férias, né? E os tais amigos imaginários são os nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, o nosso espírito familiar, espírito protetor, chame de o que quiser, que está com a criança lá, conversando com ela, animando ela, né? E para os pais é uma coisa só psicológica. E quando aparecem esses negócios de a criança falar, olha, mamãe, quando eu morri eu era assim, assim, assado, eu tinha isso, fazia aquilo. Aí a mãe finge que não ouviu, especialmente se não for espírita, e assim vai para frente, tá? Influências comportamentais, como fragmentos de algum idioma, fobias. Você já viu criança começar a falar em outro idioma? Nunca ouviu falar nisso? Fobias, medos, né? Um medo enlouquecido de água. Por que será? Depressões, talentos precoces, como em crianças prodígio. Você conhece aquele chinesinho tocando, uma criança oriental tocando piano, os dedinhos dele é metade do tamanho da tecla do piano, mas ele toca e faz gestos assim como se aquele... E toca muito melhor do que muito pianista que estudou 40 anos no assunto, né? E a gente não tem muita explicação, fala que é dom de Deus. Vou te falar uma coisa, hein? Então, tudo isso pode surgir, porém a associação peremptória desses fenômenos com encarnações passadas continua a carecer de fundamentação científica consistente. Então, fundamentação científica consistente é o que a gente vê que 3 grandes cientistas fizeram a vida inteira e ainda se insiste em dizer que não há ciência na reencarnação. Veja que eu estou pegando da Wikipedia, então assim, é a opinião geral das pessoas do mundo, ok? Opa, volta aqui. Dentre os trabalhos desenvolvidos por Stevenson sobre a reencarnação, destaca-se as obras 20 casos sugestivos de reencarnação e Reencarnação em Biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascença. Agora sim, vamos para frente. Olha que curioso, vocês perceberam nessa rápida passada que nós demos, que a reencarnação ela surge em todas as épocas, de todos os meios, seja entre os indígenas ou orientais, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do planeta, nas culturas, todo mundo tem aquela noção, intuição ou experiências, né, de que esta não é uma única vida. E assim explica também a justiça divina e também todos os males que nos acontecem, como por exemplo, qual a explicação de um bebê ainda na barriga da mãe ter um tumor, como nos conta o Dr. Paulo César Fructuoso. Se não existir reencarnação, esse Deus é um Deus bipolar, muito danado, que faz um rapaz nascer rico, loirinho de olho azul, numa família de bilionários, e um outro rapaz nascer preto, pobre, numa favela sem pai, não é? E se a gente não entende a reencarnação e a vida como um processo de educação em todas as experiências e também um pagamento de dívidas antigas que assumimos por nossas próprias atitudes, então pode ser uma escolha, né? Nem tudo é pagamento de dívida, pode ser uma escolha que a gente fez de vir até missionário, não é? Ou um aprendizado que a gente escolheu passar, e pode ser um resgate de dívidas do passado com pessoas específicas, enfim. Imagine, a gente
consegue explicar a reencarnação pela lógica, não é? O que não consegue explicar é que não exista a reencarnação. Vamos entender a reencarnação sobre como que sumiu do cristianismo, que também no seu começo era reencarnacionista, tá? Vamos lá. Segundo João Jerônimo e outros estudiosos, o padre da igreja Orígenes defendia a reencarnação. Diversos estudiosos espíritas e espiritualistas defendem que, durante os 6 primeiros séculos de nossa era, a reencarnação era um conceito admitido por muitos cristãos. Você sabia disso? De acordo com eles, numerosos padres da igreja ensinaram essa doutrina, e apenas após o Segundo Concílio de Constantinopla, que se deu em 553, é que a reencarnação foi proscrita na prática da igreja, ou seja, proibido, apesar de tal decisão não ter constado dos anais do concílio. Constou uma coisinha diferente que eu vou mostrar para vocês. Afirmam ainda que Orígenes, que nasceu em 185 e desencarnou em 253, que influenciou bastante a teologia cristã, defendeu a ideia da reencarnação além dos escritos de Gregório de Nissa, que foi um bispo da igreja cristã do século IV, entre outros. Nós vamos entender daqui a pouco o que é concílio, tá? Guarda um pouquinho aí. Existem passagens no Novo Testamento, como em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, que são citadas por espíritas e muitos outros espiritualistas, como evidência de que Jesus teria explicitamente anunciado a reencarnação. Então, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para que você leia essas passagens, senão a gente ficaria um tempão danado. E aí você faça as suas considerações e reflexões sobre elas, ok? Tanto a Igreja Católica como os protestantes em geral denunciam a crença na reencarnação como herética. Aí eu fiquei curioso, que a gente o tempo todo fica assim, heresia, 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 mas fala assim, mas o que é essa tal de heresia? É uma coisa muito errada, que a gente vai tudo pro tal inferno que não existe, porque heresia? Fui procurar. É uma interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado, né, como falso pela Igreja. É uma teoria, ideia, prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo, ação, dito ou atitude que diz respeito à religião. Por extensão, figurado é um contrassenso, uma opinião absurda, um disparate, um despautério, uma tolice, uma heresia científica. Então, a heresia era só contrariar os ensinamentos da igreja, o que para nós, vamos combinar que não faz muita diferença nos dias de hoje, né? Você dizer que Adão e Eva nunca existiram, são só uma figura de linguagem, como tantos padres fazem, é uma heresia, ou seja, é uma contrariedade de um cânone, de uma lei que foi determinada por alguns fulanos que se reuniram na igreja nos tais concílios. As testemunhas de Jeová rejeitam a ideia da reencarnação. O cristianismo esotérico, por outro lado, admite e endossa abertamente a reencarnação, que é inclusive um dos pilares de sua doutrina. Lembrando que todas as religiões cristãs nasceram da religião católica, ok? O primeiro cisma foi quando um bispo da católica oriental, que era imperador também, brigou, enfim, com da católica ocidental, que era imperador também, e era papa, bispo não, papa, e aí foi a primeira grande divisão que dividiu a igreja católica romana e a igreja católica ortodoxa. Então foi o primeiro grande cisma que dividiu já, então, primeiro o cristianismo, depois se oficializou o Império Romano, a religião oficial, como o catolicismo, e aí dividiu católico ocidental, católico oriental, tanto que tem o Papa não é reconhecido como Papa na Igreja Ortodoxa, por exemplo, porque são linhas distintas desde o começo. E todas as igrejas que saíram depois, elas são derivadas disso. Então, adotam, inclusive, até a mesma nomenclatura. Mas vamos falar sobre o tal Segundo Concílio de Constantinopla. O que era isso? Aí uma foto, não, uma ilustração de como eram esses concílios. Percebam que aí você já está na Basílica de São Pedro, que foi construída muito tempo depois, que você vai lá o baldaquino,
e todo mundo, mas um concílio é uma reunião dos grandes e poderosos da igreja. Vamos lá. Este concílio foi ecumênico, realizado na cidade de Constantinopla, atual Istambul, que fica na Turquia, de 5 de maio a 2 de junho do ano de 553 d.C. Foi convocado pelo imperador bizantino Justiniano I, com participação majoritária de bispos orientais. Apenas 16 bispos ocidentais estavam presentes, vindos das províncias romanas da África Proconsular e da Ilíria. O concílio foi a última fase de um conflito longo e tumultuado que começou com o édito do imperador bizantino Justiniano em 543 contra Orígenes e o chamado Origenismo. Então, assim, não consta do auto do concílio a proibição da reencarnação, mas proibir Orígenes e os seus seguidores, e que chamava-se origenismo, origenista, né? Dá na mesma, já que ele defendia a reencarnação. Isso nós estamos falando 300 anos depois que o homem viveu. Gente, coitado, né? Então, e repararam uma coisa interessante. Imperador bizantino Justiniano I. Era muito comum os imperadores serem também papas. Então, eles mandavam tanto no Império Romano quanto na igreja. Então, esse concílio era uma reunião dos grandes poderosos que mandavam em tudo e em todos. Tá? E lá eles faziam as leis que queriam. Então, o concílio emitiu 14 cânones cristológicos sobre Jesus e mais 15 cânones condenando os ensinamentos de Orígenes e Evagrio, um dos seus seguidores. Os cânones são regras ou leis que devem ser seguidas por toda a igreja como verdade. Tá? Então, quando você escuta um cânone papal, ou seja, é uma lei que o Papa colocou e tem que ser assumido pela igreja como verdade. E a seguir, a gente cita os cânones mais específicos desse concílio para excluir a reencarnação na igreja. Olha que curioso. Se alguém não reconhece a única natureza ou substância do Pai, Filho e Espírito Santo, sua única virtude e poder, uma trindade consubstancial, uma só divindade adorada em 3 pessoas ou caráteres, seja anátema. Porque existe um só Deus e Pai, do qual procedem todas as coisas, e um só Senhor Jesus Cristo, através do qual são todas as coisas, e um só Espírito Santo, na qual estão todas as coisas. Bom, vamos voltar aqui. Primeiro, anátema, sentença de maldição que expulsa da igreja uma excomunhão. Nada mais que isso. Ou seja, se alguém não reconhecer isso, que seja expulso da igreja. Tá? Um certo momento da história, a igreja começa, na Inquisição, ele começa a chamar quem queria de herege, quem contrariava as leis da igreja, os cânones que eles fizeram, e queimavam em fogueira, né? Além de ser expulso, eram condenados. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui, bom, a trindade, este dogma, foi incluído num concílio, né? Num concílio anterior. Então, qualquer um que fosse questionar que Jesus é Deus, e Deus é o Espírito Santo, e Jesus é o Espírito Santo, e esse rolo todo de trindade, né, em que um é 3, 3 em 1, e aqui fica bem claro a confusão, existe um só Deus e Pai, existe um só Filho, um só Jesus Cristo, que são todas as coisas. Oi, são um? São todas? Como é que é? Fala de novo. Então, pois é, e aqui já estava falando assim que se alguém não reconhece que Jesus é Deus e é Espírito Santo, então seja anátema, ou seja, que seja expulso, excomungado. Aqui já começa a ficar bem claro que Jesus não pode ter sido a reencarnação de ninguém. Né? Por quê? Porque os seus seguidores falavam exatamente, os seguidores de Orígenes falavam exatamente das passagens que a gente citou lá atrás, né? Onde existiam muitas partes que diziam assim, Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou, quem vocês acham, o que dizem quem é João? João que o batizou, né? E os discípulos responderam, uns acham que eram Elias. Não, desculpa, eu estou fazendo a confusão. É que tem um negócio de João também, que Jesus disse que João já veio e foi condenado,
Elias já veio, já foi condenado, acho que é Elias. Eu sou ótimo para nomes, se eu não tiver nada escrito, perceba que eu sou mas enfim, procurem naqueles trechos lá, vocês vão ver muitas passagens em que Jesus claramente manifesta a cultura que era da época, os judeus eram reencarnacionistas, e que dizia, uma hora que Jesus chegou para os seus discípulos, dizia, quem as pessoas estão falando que eu sou? E os discípulos falam, uns falam que você é Elias, outros que é... E vai citando os profetas. Aí Jesus pergunta, e quem vocês acham que eu sou? Né? E aí que Pedro fala, você é o Filho de Deus, lá. Então, era muito comum essa questão de as pessoas compararem, João era não sei quem, como era, né? A transfiguração no Monte Tabor, era reencarnado, era obviamente reencarnado, né? E aqui eles estão já muito bravos, dizendo assim, olha, não admitimos que ninguém fale que, por exemplo, Jesus pode ser reencarnação de alguém. Até mesmo porque nós espíritas sabemos que Jesus é o nosso governador planetário e que está aqui como um espírito puro desde o início do nosso planeta, né? Então, há 4,6 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro e que demorou 1000 anos para adensar o próprio perispírito, que como espírito puro ainda tem perispírito, mas é incrivelmente sutil. Demorou 1000 anos para fazer o adensamento do seu perispírito e poder reencarnar, né, como filho de Maria e trazer a sua mensagem consoladora, ok? Vamos para o próximo aqui, ó. Se alguém não confessa, vai vendo aqui, se alguém não confessa que há duas concepções do Verbo de Deus, uma antes dos tempos, do Pai, intemporal e incorporal, e outra nos últimos dias, concepção da mesma pessoa que desceu do céu e foi feito carne por obra do Espírito Santo, da gloriosa genitora de Deus, e sempre Virgem Maria, que dela nasceu, seja anátema. Tá difícil acreditar num negócio desse, só que se você não acreditasse, você ia ser expulso, talvez até morto. Olha a confusão. Se alguém não confessa que há duas concepções do Verbo de Deus, uma antes do tempo, quer dizer, que Deus é Deus antes de Jesus e Jesus é Deus depois, e que veio ainda por obra do Espírito Santo se fazer homem numa virgem que é mãe de Deus. Então, se Jesus é Deus, Maria, Jesus é Deus, tá? Pela lógica deles, Jesus é Deus e Maria, que deu à luz a Jesus, é mãe de Deus. Então Maria deu à luz aos... é difícil, é confuso, entendeu? E aquela história, na verdade, no concílio anterior, por exemplo, determinaram quando o cristianismo virou a religião oficial, eles vieram do paganismo. Por exemplo, o Brasil ainda é um país laico, torçamos para que seja sempre, em que cada um pode professar a sua fé ou até não acreditar em nada. Mas se não fosse, o Brasil seria católico, por exemplo, né? E quisesse mudar para ser do candomblé ou da Umbanda, tá? É uma mudança radical, certo? O que teria que fazer para que os seus habitantes, né, tivessem uma suavidade na transição? Diria assim, olha, pegaria alguns símbolos do catolicismo e transferiria para a Umbanda, tá? Estou falando de forma hipotética. É que eu estou dizendo o seguinte, o Império Romano tinha o paganismo e que tinha uma série de simbologias, como por exemplo, Trindade, como as virgens, que inclusive eram sacrificadas. Naquela época extremamente machista, uma mulher que tenha sido profanada por um homem não poderia ser a mãe de Deus. Então, inventaram a história de que Maria deu à luz sendo virgem, né? Contrariando a própria natureza. Por que Deus se manifestaria derrogando as suas próprias leis? A gente sabe no Espiritismo que milagre é uma coisa que para a gente não existe. É alguma lei natural que a gente ainda não descobriu, ponto. E que muita coisa tida como milagre é explicada pelo conhecimento espírita, por exemplo, né? Então,
Se a própria concepção da vida, do jeito natural que se dá, né, entre dois gametas e forma um óvulo e que esse óvulo começa a se multiplicar, uma célula começa a virar duas, que viram 4, que viram 8, etc. e tal, e cada célula adquire uma função específica, isso já é um milagre. Por que Deus pularia este fator, não é? Que já é uma coisa maravilhosa, para fazer algo igual que todo mundo fazia, né? Então isso se explica devido a preconceitos e traziam tradições aí do paganismo e dos credos para ficar mais fácil as pessoas aceitarem. E aqui, nitidamente, eles estavam um pouco irritados com isso. Tem mais. Teve uma condenação dos ensinamentos de Teodoro de Mopsuestia e Nestório sobre a natureza de Jesus, porque eles diziam que Jesus era Deus. Ponto, acabou. Cala a boca e entenda. Então ele vai condenar aqui, se alguém conceber a única personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que permita ver nela diversas personalidades, tentando introduzir por este meio duas personalidades ou dois caracteres, tumba, vai anátema, expulso. Se alguém não confessar que aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e Senhor da glória, parte da Santíssima Trindade, seja anátema, seja expulso. A gente sabe que Jesus não é Deus. A gente sabe, é só pensar logicamente. Jesus não pode ser Deus. Ele é criatura de Deus. Criado muito tempo antes. O que Jesus tem a mais do que nós, especialmente? Tempo. Ele teve muito tempo para chegar ao fim do seu objetivo, que é o objetivo de todos os seres, que é na sua perfeição. Então Jesus teve muito mais tempo. É o nosso irmão mais velho, que sabendo o caminho, vem nos dizer como é que a gente pega os atalhos para chegar lá. Ele não morreu para nos salvar. Tá? Essas palavras foram muito manipuladas na Bíblia, que é um livro de domínio público, você põe o que você quiser lá, foram muito manipuladas para que a gente sinta culpa. Jesus veio por nos salvar, então Jesus responde. Não. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, a gente pode aprender com Jesus ou não, vamos escolher isso depois. Jesus veio para nos ensinar e morreu porque quem incomodava o sistema, quem era progressista, como Jesus era progressista na sua época, só tinha um tipo de punição, que era a morte crucificada. Então, todos os outros que... Aí misturavam-se, né, os bandidos, os que faziam coisas erradas, ou aqueles que contrariavam os poderes vigentes, tanto do Império Romano quanto do judaísmo da época, eram crucificados. Então Jesus morreu por uma baita injustiça que aconteceu, não para nos salvar, ninguém vai ser lavado com sangue de ninguém. Aliás, eu acho essa imagem tenebrosa, mas enfim. A condenação a Orígenes, olha aí, isso... Tem assim, condenação a Orígenes, ponto. Mas por que condenaram Orígenes? Ora, só tinha uma razão. Ele defendia a reencarnação, que Jesus era reencarnacionista e que a reencarnação existia. E aí a Teodoro, Teodoreto, Carta, blá blá blá, tudo que falava neste sentido. Entenderam o concílio, para que servia e para que todos eles que foram feitos e continuam sendo feitos acontecem assim. Vamos ver, então, rapidamente, quem foi Orígenes. Eu fiz uma coletânea aqui da Wikipedia mesmo, para a gente entender. Orígenes, ou Orígenes de Alexandria, ou Orígenes de Cesareia, era comum se chamar a pessoa daquele lugar, ou ainda Orígenes, o cristão. Olha que legal. Foi um teólogo, filósofo, neoplatônico, patrístico e é um dos padres gregos. Neoplatônico, que vem de Platão e que seguia todos os grandes ensinamentos também dos filósofos gregos, já que é um dos padres gregos também, né? Um dos mais distintos pupilos de Amônio de Alexandria, Orígenes foi um prolífico escritor cristão de grande erudição, ligado à escola catequética de Alexandria no período pré-niceno. E aqui embaixo tem um negocinho, eu aponto sempre para o lado errado.
Meu Deus, é para cá. Aqui. Aê! Orígenes, além dos seus trabalhos teológicos, dedicou-se ao estudo e à discussão da filosofia, em especial Platão e os filósofos estoicos. No seu pensamento, podemos referir a tese da pré-existência da alma e a doutrina da apocatastase, ou seja, da restauração universal, palingesia, lembra que a gente falou, que é a mesma coisa que reencarnação, ambas posteriormente condenadas no segundo concílio de Constantinopla, aí ele vai falar sobre essas coisas. Eu recomendo, se você quiser se aprofundar no assunto, porque a gente não vai conversar só disso, procure esta sugestão de pesquisa aqui, que é um trabalho muito legal de Paulo da Silva Neto Sobrinho, sobre a reencarnação do concílio. Então era a guerra que eles tinham contra Orígenes, tá? Tá aqui na descrição, mas vamos para frente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os cientistas pesquisadores da reencarnação. Sim, a ciência sempre está atrás disso, até hoje tem muitos cientistas procurando, e por mais evidências que se apresentem e que são analisadas por outros cientistas, ainda nós temos o curioso caso de que estão se tentando provar a reencarnação, né? Mas vamos lá. Os mais importantes eu estou trazendo aqui, mas tem muitos outros. Dr. Ian Stevenson, que a gente falou lá no começo, um americano, nasceu em 18 e morreu em 2017. Em 1918, que 18 foi 3 anos atrás. Ai, como a gente está ficando velho. Psiquiatra, nascido em Quebec, Canadá. Professor de psiquiatria, diretor de divisão de estudos da personalidade na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e levantou cerca de 2.600 casos sugestivos de reencarnação. Possui vasta literatura de artigos e livros sobre o tema. Outro grande pesquisador, Dr. Emendra Nath Banerjee, indiano, foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia, e iniciou uma série de investigações acerca de diversos casos de crianças que se lembravam de suas vidas anteriores. Vamos falar, não é curioso demais? E quando esses casos conferem, é fantástico, assim, apaixonante. Em 1979 já possuía uma coleção de 1.100 casos que sugerem reencarnação. A ciência é sempre assim, não há provas da ciência, são sugestões, né, que outros cientistas compartilham também e viram uma verdade científica, mas nada de provar. A ciência não provou ainda que existe a matéria física, isso aqui não é provado ainda. E claro que a gente chega no nosso querido... Gente, eu tenho uma paixão por esse homem, uma paixão enlouquecedora. Pena que eu não o conheci ainda encarnado, pena. Dr. Hernani Guimarães Andrade, brasileiro, que desencarnou em 2003, nascido em Araguari, em Minas, desencarnou em Bauru, São Paulo, foi engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP. Interessado por engenharia, física, biologia, cosmologia, parapsicologia, sempre pesquisou a natureza espiritual do homem desde os 16 anos de idade. Possui 18 livros publicados, além de inúmeros artigos científicos. Fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Eu tenho quase certeza que você não conhece este fenômeno chamado Dr. Hernani. E por isso eu tenho o prazer de apresentá-lo para você. Mas vamos lá. Nós vamos... Dr. Hernani tem muitos livros publicados, eu li todos eles, é um mais apaixonante que o outro, mas tem uns que são difíceis. Eu acho que só é cientista que pode encarar mesmo, porque especialmente quando ele vai definir o modelo organizador biológico, é o nome que ele chama de perispírito, e é encantador, ele vai cientificamente. Ele era muito interessado por tudo quanto é tipo de coisa, né? E tem a metodologia científica, então ele publicou muitos trabalhos para a Academia de Ciências, ou seja, para os acadêmicos, não para os povos comuns, como eu, por exemplo. Então tem muita coisa difícil de entender que só o pessoal que trabalha mesmo com pesquisa, os doutores, ele era doutor, né, vai entender. E eu vou falar muito sobre este livro aqui, Você é Reencarnação, que está aqui, ó, na minha mão. Isso aqui é a foto dele, que eu coloquei aí para vocês. Vamos, a partir de agora,
e até o final do nosso assunto, trazer evidências e fatos interessantes que estão nesse livro. Óbvio que não é só isso que tem no livro, tem muito mais coisa, então eu te aconselho a ler. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? E em certo momento ele começa, já que é um pesquisador sobre a reencarnação, o que o pesquisador faz? Ele faz uma linha de trabalho, né? Cria uma linha de trabalho. Eu vou ver então sobre recordações que acontecem para saber das evidências. Vou ver pelas informações que nós temos, por características já inatas da pessoa, por investigação experimental, por experiências místicas. Como é que eu vou saber? Por lembranças de crianças. Então, sobre esse tema, ele tem essas categorias que a gente vai ver rapidamente aqui, cada uma. Por recordações espontâneas na infância, ele investiga sobre a fase evocatória, que começa na fase evocatória, ou seja, quando a criança começa a falar, fornece informações precisas como local, nomes, modo, como morreu, o nome dos pais, então a criança fala isso, dura em média de 6 a 7 anos, tem maior intensidade entre 2 e 4 anos, começa a cair essas lembranças aos 5 anos e desaparece aos 7. Há variantes quanto às durações das recordações, claro. Algumas pessoas conservam memórias íntegras durante a sua existência. Então a pessoa pode não desaparecer essas memórias. Você que tem filho pequeno aí, começa a prestar atenção, bastante atenção sobre o que ele fala, do jeito que ele fala, porque pode ter aí uma memória de reencarnação. Quando as pessoas falam, né? Eu acho que a gente já conversou sobre o assunto. Quando as pessoas falam de amigos imaginários, talvez não sejam amigos imaginários. Então, ou tem crianças que falam assim: olha, eu era fulano, eu morri assim, tal jeito, eu morava em tal casa, meu pai era tal, minha mãe era tal, e quando vai se pesquisar, era exatamente isso. É de arrepiar. Mas vamos lá. Próxima característica, assim, recordações em adultos, que são iniciadas na infância, persistem em parte ou totalmente na fase adulta. Lembranças reveladas em forma de sonho, que pode ser um sonho ou vários sonhos, visões em estado de vigília, recordações espontâneas por meio de cheiros, sons e déjà vu. Eu tenho certeza que você já passou por isso, porque eu passei tantas vezes, que é o reconhecimento de um lugar ou cena nunca contemplado antes na presente existência. Você fala assim: gente, eu estive aqui, eu conheço isso. Recordações em adultos ainda trazem reconhecimento de uma pessoa estranha como um familiar. Para nós espíritas isso é muito bem explicado, mas confessa que você já tem uma pessoa que você nunca viu na frente, mas assim, instantaneamente, nos primeiros 15 minutos virou o seu BFF, seu Best Friend Forever, seu amigo de infância. É ou não é? Confessa. Recordação de acontecimentos de vida anterior ligada a fatos da vida atual. Lembranças provocadas por doenças, febre, pré-morte, ou um pouco antes da morte, né? Memórias despertadas por ativação espontânea de faculdades paranormais. Temos por informação, né, a categoria, por sonhos anunciadores, pelo próprio reencarnante ou por parentes do reencarnante. Então alguém que esteja grávido tem um sonho com um parente, uma avózinha que morreu, dizendo assim: olha, eu vou voltar como sua filha, ou algo parecido. Informações fornecidas por desencarnados sobre quem a pessoa foi em vida anterior, isso em psicografias, claro. Informações fornecidas por pessoas com faculdades paranormais específicas, ou informações do próprio indivíduo antes de morrer, prometendo voltar como filho, filha, enfim. A pessoa que está morrendo fala assim: olha, não fique triste porque eu vou voltar ainda. Então, se analisa a reencarnação ou a provável reencarnação por estes processos, tá? Por características inatas, analisando a genialidade que nasce com a pessoa, aquilo que eu falei, né, da criança nascer com um talento especial. Sinais ou defeitos congênitos, as tais marcas de nascença, que é muito comum as marcas de nascença serem características do tipo de morte que o espírito, né, que a pessoa teve antes e reencarnou com aquela marca ainda, indicando que seu perispírito ainda não se recompôs totalmente.
qualidades boas ou más de caráter. É muito fácil entender isso quando você vê dois gêmeos criados pela mesma família e que têm caráteres tão distintos um do outro. Lembra aí da Ruth Raquel, né? Do Tom e da Lua e tantos outros. Então é mais comum do que se imagina isso. E aptidões de nascença, o que se comumente chamam de dom. Particularmente no meu caso, eu nunca estudei música na minha vida. Quando eu morei em São Paulo por um ano, eu tive a oportunidade de fazer acho que umas 10 aulas com uma talentosíssima cantora lírica, minha mestra, Laura de Souza, e que me ensinou tanta coisa em tão pouco tempo, e foi o único conhecimento que eu tive, mas até chegar a ela, tudo foi aprendido por intuição, né? Na verdade, a gente relembra, fica marcado no nosso perispírito, e a gente traz aí os conhecimentos de um trabalho que a gente teve numa vida, muitas vidas, de talentos que a gente suou para desenvolver e a gente retoma. E eu costumo dizer assim, que todo artista tem 1% de inspiração e 99% de transpiração, porque tem que trabalhar, tem que ralar, é o que eu faço a minha vida toda, em música, por exemplo. E aí no final de apresentações as pessoas vêm inocentemente, obviamente, falam assim: nossa, que lindo dom que Deus te deu, né? Que Deus danado esse, né? Que faz uma pessoa cantar e se desenvolver, e outra pessoa dá um dom outro qualquer que a gente considera inferior, né? Não faz sentido. Deus nos criou todos iguais, né? Puros, simples, ignorantes, e a gente vai plantando a cada aula, a cada ano escolar ou cada vida no mundo físico, a gente vai desenvolvendo. Então não é dom, né? E também por investigação experimental, que é muito interessante e muito pertinente à ciência, né? Que é por meio de psicanálise muito profunda, casos de obsessão, hipnose, terapias de vidas passadas, as TVPs, ação das drogas, como por exemplo alucinógeno usado, como que chama? Ayahuasca, o chá ayahuasca, que é um poderoso alucinógeno, pode trazer essas experiências fora do corpo, choques traumáticos violentos, estados pré-agônicos, ou seja, próximos da morte. E por experiências místicas, como meditação, êxtase, consciência alterada. Agora eu vou dar um tempo para vocês, eu vou magicamente desaparecer da tela para vocês ouvirem um caso que está neste livro, Você e a Reencarnação, do caso de Bishan Chand Kapoor. Vamos lá. O caso de Bishan Chand Kapoor. Bishan Chand nasceu em 1921 na cidade de Bareilly, Uttar Pradesh, Índia. Seu pai era o Sr. Biren Ghulam Kapoor, um ferroviário, e sua mãe a Sra. Kunti Devi. Desde a tenra idade de 10 meses, logo que começou a pronunciar ainda mal algumas palavras, sua família ouvia-o dizer Pilibhit ou Pilibhit. Pilibhit é o nome de uma grande cidade situada a cerca de 50 quilômetros a noroeste de Bareilly. Entretanto, a família de Bishan Chand não tinha nenhuma ligação com pessoas de Pilibhit, e esse nome não representava nada de especial para seus parentes. Mas, à medida que o menino passou a expressar-se melhor, ele começou a revelar que tivera uma vida anterior em Pilibhit. Deu diversos detalhes bem precisos desta vida prévia, inclusive que seu nome era então Lakshmi Narain, bem como se referia a um homem que considerava como seu tio, chamado Har Narain. Disse mais que seu pai era um zamindar, latifundiário coletor de impostos. Quando Bishan Chand estava aproximadamente com 4 anos de idade, seu pai levou-o juntamente com seu irmão mais velho, Bipan Chand, a um passeio até Golda, uma outra cidade situada além de Pilibhit. Então ele pediu para descer do trem, dizendo que ele morava ali. Seu pedido foi negado, por isso ele chorou durante todo o trajeto de volta até Bareilly. Aproximadamente 1 ano e meio mais tarde,
Biren Gurlan, o pai de Bishen Chand, ocasionalmente relatou o caso de seu filho a um outro homem. Este, por seu turno, contou o fato ao advogado K.K.N. Sehai, que, por coincidência, achava-se justamente naquela ocasião, verão de 1926, investigando o caso de seu próprio filho, Jagadish Chandra. K.K.N. Sehai interessou-se pelo caso de Bishen Chand também. Tendo ido visitar Bishen Chand para escrever sobre mais este episódio, ele persuadiu o pai do garoto a levá-lo para visitar Pilibhit e assim conferir as suas revelações acerca de uma vida anterior naquela cidade. Em 1º de agosto de 1926, Bishen Chand, seu irmão mais velho, o pai dos garotos e o Dr. Sehai foram a Pilibhit. Lá, Bishen Chand reconheceu vários lugares e fez declarações adicionais a respeito de sua vida anterior. As declarações e reconhecimentos coincidiram precisamente com os fatos ocorridos em vida de um jovem chamado Lakshmi Narain, que morrera em 1918, um pouco mais que 2 anos antes do nascimento de Bishen Chand. Grande parte dos detalhes deste caso foram supridos pelo advogado Sehai e posteriormente verificados pelo professor Ian Stevenson pessoalmente. Em sua análise do presente caso, Stevenson levantou 51 itens contendo as declarações e reconhecimentos feitos pelo menino Bishen Chand, em sua quase totalidade plenamente confirmados. Entre os episódios marcantes mencionaremos a título de exemplo o encontro de Bishen Chand com a mãe de Lakshmi Narain, a identificada personalidade anterior. Por ocasião do encontro entre a mãe de Lakshmi e o garoto Bishen, apresentou-se um quadro de evidente afinidade entre ambos. Bishen Chand respondeu com impressionante precisão às perguntas formuladas pela genitora de Lakshmi Narain. Por exemplo, detalhes como o nome correto do criado pessoal de Lakshmi Narain, a descrição do seu tipo humano, inclusive a casta a qual o criado pertencia. Para finalizar, ele declarou que gostava mais da mãe de Lakshmi Narain do que da sua própria genitora. Outro fato notável foi o menino Bishen Chand ter indicado com precisão onde se encontrava um tesouro em moedas de ouro que havia sido escondido pelo pai de Lakshmi Narain antes de morrer. Ninguém da família conhecia o local onde o tesouro estava ocultado, a não ser o falecido Lakshmi Narain. Com as informações de Bishen Chand, foi possível encontrar o referido tesouro e assim recuperá-lo para a família. É mole ou você quer mais? Fala pra mim, nessa riqueza de detalhes, então assim, imagine que são quase 3.000 casos que só um pesquisador conseguiu coletar neste nível de detalhe, neste nível absurdo de detalhe. Então não é só um sonhozinho que a criança teve e que ficou por isso mesmo. Não! São coisas incríveis. Se você começar a pesquisar, você vai se apaixonar, eu tenho certeza absoluta. Mas vamos para frente, tem mais coisa. Nesse livro, o próprio Dr. Hernani vem por uma série de encadeamento de ideias e pela lógica trazer aí uma estimativa do que acontece da reencarnação na Terra, tá? No planeta Terra. Então, a primeira coisa que ele pergunta é: de onde vêm os espíritos na Terra? Né? E 2 coisas que ele aponta: a evolução das espécies e uma migração planetária, ou seja, os espíritos que estavam aqui vão evoluindo, e a gente acredita piamente nisso, que se Deus cria simples, cada espírito e sem conhecimento nenhum, ele tem que passar por todas as fases de existência. Então a gente vem desde do princípio vital mais básico e encarnando e reencarnando em diversos reinos animais, né, até a gente chegar onde chegou. E pela migração planetária. O que é essa tal migração planetária? É uma coisa muito simples, que é a visita ou a chegada de espíritos que vêm de outros planetas. Como exemplo, nós temos aí uma história muito conhecida e muito escrita em diversos livros psicografados,
sobre o caso dos capelinos, né? Os habitantes de um sistema de sóis chamado Capela, onde esses planetas iriam evoluir, iriam passar de fase, como a gente ainda vai sair do provas e expiações para um planeta de regeneração, e tudo isso tem, se você se interessou, busque aqui a playlist do estudo do Livro dos Espíritos, você vai entender direitinho os níveis de mundo, etc. e tal. E que estes habitantes de Capela que se recusaram a evoluir foram trazidos para o planeta Terra na época que ainda éramos Homo alguma coisa, antes de chegar no Homo sapiens, onde eles trouxeram muita evolução científica, intelectual e moral, apesar da sua moral não ser o suficiente para ficarem num planeta novo de regeneração. Mesmo assim, essa moral era muito superior ao planeta que eles foram trazidos, no caso, na Terra. E que indica que Deus sempre faz as coisas maravilhosamente bem, que a gente ainda vai ajudar muitos outros, mesmo com os nossos erros. Mas o que mais, então? Eu fiz uma pesquisa rápida no Worldometers, que você pode fazer, e no momento que eu pesquisei, deu que somos 7 bilhões 842 milhões de habitantes nesse momento no planeta. Isso cresce, diminui, porque tem aí os nascimentos, tem as mortes, enfim. Então dá para saber. Então 7,8 bilhões, vamos dizer que nós somos encarnados no planeta Terra. Quantos espíritos há na Terra? Segundo Emmanuel, perdão, no livro Roteiro, de 1952, há mais ou menos de 20 a 22 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados no planeta Terra, o que, por uma conta rápida, dá 14,2 bilhões de desencarnados para quase 8 bilhões de encarnados. Então, assim, tem muito mais gente na fila, tem o dobro, neste momento, de gente na fila para encarnar. Então, presta atenção aí, se a sua encarnação, se a sua vida não vale a experiência e todo o sacrifício possível, porque depois você entra numa fila gigantesca. E aí, diante desses dados, no livro, o Dr. Hernani fala de uma tal intermissão. O que é isso? A gente conhece também como erraticidade, que de errado não tem nada, é a vida verdadeira, a vida espiritual, o tempo que a gente passa na vida espiritual, ou seja, que não está na vida física. Nesse momento, para não passar nada, eu vou colocar aqui o meu binóculo, meu farolete, para ter as próprias explicações do Dr. Hernani. Ó. Tempo médio da intermissão pelo método dedutivo. Tá? Lamentavelmente, não dispomos de valores mais exatos para levar a cabo os nossos cálculos. Entretanto, lançaremos mão dos que possuímos, embora pouco precisos. Vamos começar pelo montante aproximado da população humana a partir do século XVII para cá. Não incluímos as cifras anteriores devido ao fato de a população mundial ter se mantido com um crescimento pequeno antes do século XVII. O aumento populacional começou a sofrer maior aceleração após o século XX, devido à qualidade de vida, melhoria de higiene. Vamos compor uma tabela levando em consideração o dado fornecido por Emmanuel. Este espírito informou em 1952 que a população desencarnada atingia cerca de 20 bilhões de entidades. É a conta que a gente está fazendo, de 20 a 22. Admitamos que esse número já existia antes do século XVII e se manteve constante até 52, quando foi dada a informação de Emmanuel. Daí em diante, devido ao rápido aumento populacional, o estoque de espíritos humanos passaria a sofrer decréscimo. Então, assim, quanto mais gente encarnando, menos espírito, menos gente no mundo espiritual. Com esses dados, podemos calcular a relação entre o número de desencarnados e o número dos encarnados. Então, a gente começa a ver aí que nós temos na tabela, olha que interessante, o século XVII, tá? 500 milhões de encarnados para 20 bilhões de desencarnados. Então, uma relação de 40, né? De 40 desencarnados para um encarnado. E assim vai caindo cada vez mais à medida que aumenta a população de encarnados e diminui a de desencarnados, vai dando aí o tanto. Então, no ano 2000, mais ou menos, você tem 2,7 desencarnados para
um encarnado, certo? Então aqui está. Vamos aplicar agora os coeficientes à tabela de vida média terrena dos indivíduos encarnados para obter o tempo de intermissão correspondente. Então você vai multiplicar aí a tabelinha, a relação pelo tempo de vida. Aí vem para outra tabelinha aqui que vocês estão vendo. Nossa senhora, é difícil apontar, eu erro tudo. Vocês estão vendo ali? Ei! Então vamos lá. Na época do século XVII, você pega aí a média de vida desse século é de 50 anos, você marca vezes 40, que é aquela proporção de 40 desencarnados para um encarnado. Para chegar à sua vez de encarnar, demorava 2.000 anos. Já no século XVIII, que a média de vida era de 55 anos, mais essa tabela aí de 27 desencarnados para um encarnado, você demorava 1.485 anos. E assim foi caindo o tempo de intermissão, ou seja, o tempo que você ficava na fila para reencarnar, até que no ano 2000, com uma média de vida de 80 anos e uma proporção de 2,7 desencarnados para um encarnado, demorou mais ou menos, 216 anos, ok? E aí entra por uma série de contas que ele faz, muito interessantes, que a gente vai ver, que chega num cálculo de tempo médio da intermissão em adultos de 214 anos, isso calculado em 2005, tá? Usa-se aí dados do Dr. Ian Stevenson, dados do Dr. Carl Miller e casos do próprio Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas que ele tinha. E usando estes dados, né, por dedução também, e acrescentando, né, usando o que a gente tem de dedução e acrescentando os dados de pesquisas, de diversos pesquisadores, se chegou à conclusão que o tempo médio de intermissão de crianças investigadas, né, era de 8 anos. Então, assim, as crianças que morrem mais cedo ou morrem na infância, desencarnam na infância, demoram aproximadamente 8 anos para reencarnarem. Então, isso faz com que as lembranças que elas tenham sejam muito mais recentes. Imagina, você lembra o que você fez 8 anos atrás, mas talvez você não lembre o que você fez há 40 anos atrás. Então isso faz todo o sentido. E tudo por dedução, é fantástico assim. De novo, eu recomendo que você leia este livro, é incrível. O homem tem passado mais tempo em estado de intermissão, vida espiritual, que em estado de vida física. A tendência é reduzir o tempo de intermissão pelo aumento populacional. As previsões nos dizem que seremos, em 2030, 14 bilhões de encarnados. Aí só sobrarão 8 a 10 bilhões de desencarnados. Então terá mais gente encarnada do que desencarnada, consequentemente, as reencarnações serão muito mais rápidas e talvez tenhamos mais crianças lembrando ainda as suas últimas experiências, o que faz com que a ciência avance cada vez mais e entenda de uma vez por todas o processo. E aí, nós estamos chegando no final do nosso encontro de hoje e eu deixei para o final um caso de evidência da reencarnação. E, no caso, não é nem dos pesquisadores, saiu na rede ABC uma reportagem falando sobre isso. Eu quero que você assista agora, como se fosse a cereja do bolo, que vem aqui provar um caso real destes tantos investigados pela ciência sobre a reencarnação. And now, one of the biggest questions of life. What happens when it's over? Heaven? Hell? Nothing? Or might there be a fourth possibility, reincarnation? Could we come back as someone else? Here's Chris Cuomo with 2 down-to-earth parents who thought they understood the mysteries of life. That is, until their toddler began to talk.
On March 3rd, 1945, a 21-year-old Navy fighter pilot on a mission over the Pacific was shot down by Japanese artillery. His name might well have been forgotten, were it not for the remarkable, some might say unbelievable story of a little boy named James. Okay, this is really tough. I need somebody to help me. All right, I'm the volunteer. What do you want me to do? Okay, just go climb this thing and you have to hold me in case I fall. Done. James Leiniger is all boy, 6 years old and full of spirit. This is a special plane. It goes in reverse. You don't see a lot of that. James knows a lot about planes, especially war planes. What kind of airplane is that? The Corsair. His parents, Andrea and Bruce Leiniger, say from an early age, James would play with nothing else. He was obsessed with airplanes. If you look around the house, that's all you'll see. Airplanes, helicopters, aircraft carriers. But then, when he was 2, the planes James loved suddenly began to give him frequent and frightening nightmares. I'd wake him up and he'd be screaming and he'd always be laying on his back, kicking his feet up at the ceiling. And I'd say, "Baby, what were you dreaming about?" He'd say, "Airplane crash on fire, little man can't get out." They sound like typical kiddie nightmares, but Andrea says they went on the same way for months. Maybe too much TV. But James was just 2, and his parents say only watching Barney and Teletubbies. Teletubbies! And Andrea and Bruce say they weren't watching World War II documentaries or conversing about military history. This is an F-18? No, that one. So what explains the nightmares and James's strange obsession with airplanes? I talked to my mom about it a lot of times. My mom had said maybe he's remembering a past life. What did you say? Politely, baloney. Andrea and Bruce of Lafayette, Louisiana, are a highly educated, modern couple. To them, the possibility that their little son James was manifesting signs of a former life was, well, a little out there. You know, having a past life is not the initial conclusion that you come to. You try and figure out any other way he could have. Did he see anything? Has there been anything on television, anything that we've discussed? But as time went by, Andrea didn't know what to believe. Here's James at age 3, going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. And I said, "Oh, look, there's a bomb on the bottom of it." He said, "That's not a bomb, Mama, that's a drop tank." A drop tank? I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. Andrea's mother suggested she look into the work of counselor and therapist Carol Bowman. Bowman has written 2 books, both supporting the proposition that sometimes the dead can be reborn. We are taught from a very early age in this culture, in the Judeo-Christian culture, that reincarnation doesn't exist. Once you observe this in a child, and the evidence is very compelling, you have to open up to another explanation for what is going on. Bruce was deeply skeptical. He said there has to be a logical explanation. I don't believe in past lives. I don't believe in this stuff. But with the violent nightmares recurring 3 and 4 times a week, the Leinigers felt they had to do something. So with guidance from Bowman, they cautiously began to encourage James to share his memories. They say the result was startling. The nightmares immediately started reducing in frequency. He went down from 3 or 4 times a week to maybe 1 a week, 1 every other week. And at that point was when he started to articulate more about these past life memories. Seems normal enough, a little boy improving when his troubles are directly addressed. But Bowman says this is more, that James was forthcoming because this is the age when former lives are most easily recalled. They haven't had the cultural conditioning, the layering over of experience in this life, so that the memories can percolate up more easily. These memories tend to fade between the ages of 5 to 7. His parents say between the ages of 2 and 4, James would reveal extraordinary details about the life of a former fighter pilot, mostly at bedtime, when he was drowsy. Bruce said, "What happened to your plane?" He said, "It crashed on fire." And Bruce said, "Why did your airplane crash?" And he said, "It got shot." And Bruce said, "Well, who shot your plane?" And I'll never forget the look on his face. He went, "Oh."
the Japanese. Still, despite these extraordinary stories, Bruce remained dubious, almost to prove they couldn't be true. He began to piece together the details James was sharing. And what he found, he says, shook him to the core. For in many instances, the stories appeared to match the facts. James seemed to be recalling real events, real people, in the life of a man who'd been dead for almost 60 years. With each passing month, little James Leininger seemed to be peeling back memories of a past life. Ooh, hey. Vivid memories that scared and astonished his parents. Bruce had always said, what kind of plane did you fly? And he said, a Corsair. Yeah. He said a Corsair? He said the word Corsair. Mm-hmm. Not only did James remember flying a Corsair, he demonstrated knowledge of the plane's peculiarities, like the time he was flipping through a book about planes when he was 4. And he got to the Corsair, and he said, that's a Corsair. And he goes, you know what? They used to get flat tires all the time. In fact, historians and pilots agree that the plane's tires took a lot of punishment on landing. Of course, this is a fact that could easily be found in books or on TV. But then, James began to offer up the kinds of specific details his parents say are harder to explain away. Another night, Bruce had come in, and he said, do you remember where your plane took off? And he said it took off of a boat. Do you remember the name of your boat? Natoma. Do you remember what your name was? And he'd always say, James. His name is James. It never really occurred to us. We thought he just wasn't understanding the question. So I said, do you remember any friends or anyone else that you flew with? And he said, Jack Larson. Bruce began doing some research. Almost immediately, he discovered that the Natoma was an actual ship, a small aircraft carrier in the Pacific called the Natoma Bay. And Jack Larson, the Navy buddy little James recalled? Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay. In fact, he's alive and well and living in Arkansas. And it was like, holy mackerel. I mean, really, you could have poured my brains out of my ears. And I just couldn't believe it. And there were more clues. Around this time, James began signing crayon drawings and other artwork, James 3. One day I asked him why he's calling himself James 3. Well, it's because I'm the third James. And every once in a while you ask him that today, and he'll still say the same thing. And one day, while leafing through a new book about the Battle of Iwo Jima, Bruce turned to an aerial photo of the Pacific Island. James was seated nearby. He pointed to it and he goes, Daddy, that's where my airplane was shot down. And I said, what? That's my airplane got shot down there, Daddy. And I just went blank. I couldn't say anything. By then, Bruce had become a man possessed, searching the internet, combing through military records, and interviewing men who served aboard the Natoma Bay. Finally, a breakthrough. He learned that there was just one pilot from the squadron killed at Iwo Jima. That pilot, James M. Houston, Jr. Is this why little James was calling himself James 3? It just crystallized in my mind. This has to be who we're talking about. You know, my meter of skepticism was starting to go over toward belief. When little James would describe being shot down, he told of how his plane had sustained a direct hit on the engine. We had an airplane, and I said, well, can you show me where it was? And he pointed right up to the front of the engine. That's what makes this man's story so intriguing. His name is Ralph Klarber. Klarber was a rear gunner on a TBM Avenger that flew off the Natoma Bay. On March 3, 1945, he took part in a raid near Iwo Jima. As it happens, Klarber's plane was right next to the one flown by James M. Houston, Jr. It was to be Hugh's last mission before leaving for home the following day. As Klarber recalls, the sky was thick with enemy flak. We experienced pretty heavy aircraft fire, but this was the most intense that I experienced at any time. Suddenly, a flash near the nose of Houston's plane. I saw the hit. I would say he was hit head on. Yeah, right on the middle of the engine. Just as little James had described it. So what do you believe now about your son James? I believe that he had a past life. I believe that in his past life he was James M. Houston, Jr. And he came back because he wasn't finished with something.
And that's essentially what I believe. Dear Bruce and Andrea. And he's not the only one. This past October, the Leinegers received a letter from a woman named Ann Barron, the sister of pilot James Houston. Andrea and Bruce had contacted her about their little boy. Barron heard about what young James was saying, and she believes. All of this is still overwhelming. I can only imagine how it has affected you, but I believe, with my love to you, Anne. The child was so convincing and coming up with all these things that there's no way in the world he could know, unless there is a spiritual. Perceba que tem muitas coisas interessantes, porque como as reportagens sempre querem ouvir os tais dois lados das coisas, né? Então colocam tudo como uma hipótese. Você percebe que os pais estão absurdamente convencidos de que existiu, né? De que é real toda a história e, na verdade, tentam de toda maneira convencê-los de que não, porque se você for cristão, você não pode acreditar que tem reencarnação. Por que não? Porque essas amarras que as religiões colocam na nossa vida, na nossa mente, não podem ser quebradas? Podem e devem. Entende? Contra todas essas evidências que a gente viu no vídeo e ainda por cima teimando que não é bem assim. Tenha santa paciência, né? Isso é só um caso, tem muita coisa escrita, né? Os casos do próprio Dr. Hernani, Dr. Ian e tantos outros que o tempo todo aparecem. Então, assim, esse tema pode ser polêmico, mas vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir o nosso horizonte de coisas possíveis, né? Eu acho que eu consegui trazer uma nova luz aí, o que você já pensava, espero que sim. E novamente, como eu falo em todos os vídeos de palestra, eu não sou dono da verdade, portanto posso também estar errado, mas essas coisas me fascinam, vou fazer o quê, né? E tantas evidências que a gente vai buscar nos trazem aí estes resultados maravilhosos. Eu espero que você tenha gostado desse nosso papo de hoje. A seguir eu vou deixar algumas recomendações de livros aí, se você quiser mergulhar a fundo no tema. E fica meu agradecimento pela sua paciência de estar aqui comigo durante tanto tempo. Te peço, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, clique no joinha para que esse vídeo seja apresentado para mais pessoas aqui no YouTube e também ative as notificações, o tal sininho, assim sempre com transmissões novos vídeos você será lembrado. E se puder ajudar um pouquinho mais aqui no canal, clique em Seja Membro e contribua para que a gente possa ir melhorando e produzindo cada vez mais conteúdos. Que bom que estávamos juntos durante todos esse tempo passado, e espero rever você no próximo vídeo aqui do canal. Beijo, abraço, obrigado, até mais!